Então, mas aí quando você fala dessa questão, que hoje você é um, como é que eu chamo? Executivo não, é chefe executivo? Como é que E é? é, Chefe é executivo dentro de uma empresa, é de uma empresa. Só que para você se tornar hoje o que você é lá dentro, você passou por vários, você tem 15 anos aí de experiência, 10 como sim, cozinheiro isso numa aí. empresa e tal. Como eram os ambientes de trabalho desde que, assim, e assim, essa percepção sua do que era para como você está hoje, tá? Uhum. E como era essa questão dos ambientes de trabalho em que você atuava como cozinheira, assim? Cara, muito, muito pesado. Porque assim, tem a questão porque assim, para você fazer tudo que o chefe pede, né, você basicamente é uma cultura de endeusar essa pessoa, né? Por isso que é muito comum os cozinheiros sempre responder sim, chefe, praticamente tudo. Até quando o chefe tá errado e o chefe não assume o erro, sim, chefe, sim, chefe. Então isso vai te anulando com o passar do tempo, né? Então todos os ambientes que eu passei eram assim, desde o primeiro, teve momentos que o chefe ficava nervoso, e aí a partir do momento que ele se via nervoso, a gente não queria que ele ficasse, sabe? É uma preocupação, todo mundo ali preocupado com o que o chefe vai sentir e vai achar, ele não pode se decepcionar. Todo mundo ali blindando o sentimento dele. É... O último de alta gastronomia que eu estive foi de um chefe alemão, sendo que ele assinava o cardápio e quem ficava todo dia ali à frente como chefe de cozinha era um português. Não vou falar que foi porque era um português, porque eu trabalhei com português, francês, com várias gente, todo mundo é igual dentro da cozinha, Sim. né? Mas ele chegava em alguns momentos de falar, não, quero que você lambe o chão. Sério? Sério. Eu Que falava, isso? chefe, como assim? Não te dá vontade de pedir pra você lamber o chão. E aí, assim, não fiz de fato, mas eu fiquei muito bolado. Eu saí, peguei minhas coisas, fui embora. E ele só ficou nervoso comigo porque o restaurante ficava na Zona Sul. O único transporte para voltar para casa era o metrô e o metrô fechava meia-noite. E a casa meia-noite estava bombando, eu precisava ir embora, senão eu ia dormir na rua, Sim. né? E eu já expliquei isso para ele. Então, ele ficava bolado todo santo dia quando eu saía cedo para ir para casa. Porque eu Cedo não... não, né? eu saía porque eu tinha que ir embora. E não era cedo, né? Mas ele ficava decepcionado com isso. Ele não aceitava. Só o Ivan que tá indo embora. Todo mundo vai ficar pra limpeza. Eu também não gostava. Eu falei, chefe, vou adiantar minha parte aqui, vou limpar minha área, mas eu preciso ir, senão eu não volto. Ele tinha dia que entendia e tem dia que não. Então, assim. E aí eu passei boa parte, uns 3 anos nessa. Se decepcionando com ele, ouvindo as gracinhas dele. E basicamente é o perfil de um chefe de cozinha. É isso que eu ia falar, por que que é tão hostil, sabe? Por que que não pode ser uma coisa mais leve? Porque os clientes sempre são impacientes, então a culpa tá no cliente. Não, antigamente o perfil do chefe era mais assim. Agora, graças a Deus, não está sendo mais. Tem essa leveza, né? Tem esse profissionalismo. Tem o fato também que eu acho muito fantástico que as mulheres entraram mais na gastronomia. Tem muito mais chefe de cozinha mulher do que homem. Isso é ótimo, porque molda tudo, né? Mas assim, tem ainda alguma galera mais retrógrada, assim, os chefes que querem manter esse perfil. Exatamente. Por quê? Que é uma forma de gestão por medo, né? Sabe que se você sentir medo de mim, você vai fazer tudo o que eu quero, sabe? É Então, bizarro isso. isso é Você não vai, não existe a possibilidade da pessoa dizer não. É, Porque é como se você estivesse se colocando em outro patamar. exatamente. mas isso é uma transferência até do mundo corporativo em si. Também, Porque se você também. pegar antigamente, que eram os chefes, hoje a gente chama de gestor, mas só mudou o nome. É, Porque o mundo corporativo ainda é muito hostil. ainda é assim. Apesar de a gente ter hoje, dentro das empresas, por exemplo, compliance, que na cozinha também acredito no restaurante deve ter, não sei. Eu nunca vi. Ainda não deve ter original, continua não tendo. Mas dentro das empresas, grandes Sim, empresas, tem que ter, obviamente. As menores talvez não, mas as grandes empresas têm o compliance, você tem o RH mais voltado ali para a questão Para as pessoas. das pessoas. Sim. E é um perigo, porque hoje, o mundo da maioria das pessoas sofrem de síndrome disso, síndrome daquilo, Sim. síndrome daquilo, muito voltada, né? Antigamente, nas empresas, você fumava na mesa. Ah, é. Hoje em dia, pô, não tem um cigarro, você não pode fumar na mesa, Sim. entendeu? Hoje tem o dress code, você pode ir arrumado do jeito que você quer bermudinha, você vai, só não pode com uma camiseta, talvez, mas uma regatinha, uma regata não pode. Mas assim, uma bermudinha, um sapatênis, antigamente tinha que social, as paradas todas. Então, assim,
muita coisa mudou. Mas na cozinha eu vejo que não é diferente, é até muito mais. Porque assim, a gente, no mundo corporativo, que eu sou CLT e tal, a gente sofre essas questões de pressão. Sim. Até porque, pô, às vezes você tem que fazer aquilo porque o acionista tá pedindo, é uma pressão muito grande. Mas eu vejo que na cozinha a parada é muito hostil. Porque a tua pressão é um pouco mais espaçada do que na cozinha. Imagina que o chefe no teu cangote, se você não fizer isso aqui certo, eu vou jogar isso aqui tudo fora na tua cara. Nesse nível. Caraca, mano. Tu vai ficar como? É bizarro, né? É muito bizarro. Ao mesmo tempo que até o método de aprendizagem, né? Para até você pegar a forma certa de se fazer, eu acho muito positiva porque o chefe faz a primeira vez e aí ele deixa você fazer a próxima. E aí você já sabe que pela primeira vez você vai errar algumas vezes. Ele, tá, desse jeito aqui não. Vou fazer de novo. Ele fica ali te ensinando até ele observar que você está fazendo direito, aí ele sai de vista. Eu curto isso, né? Uma coisa mais próxima, um cuidado. Mas também, meu irmão, pra descer a marreta, o cara tá ali no teu cangote. Né? É tapa nas costas se você estiver encostando a barriga na bancada. Porque se você ficar todo momento com a barriga encostada na bancada e quando tá cozinhando, você sai com a roupa suja, né? Marcada do inox. E o chefe vinha atrás com um pano e batia nas costas. Caraca, mano. Afasta essa bancada, levanta essa postura. Afasta esse pé, porque se ficar com o pé todo reto, vai doer a planta do pé, porque são 12 horas em pé. E assim, era É tipo quase igual aquele filme lá, como é que assim, Em Busca de Sonho, não, Splash, explicando os cara, eu falei do perfeccionismo, né? do perfeccionismo do cara da bateria. Mas É quase que aquilo ali, né? cara, Tem que sangrar até, tipo, o cara vai te... ele trabalha... Engraçado, cara, que fica parecendo que o cara, pra atingir sua perfeição, ele tem que detonar teu psicológico. Pô, mas não deveria ser assim, né? Não deveria. Tipo, eu quero ver você perfeito, mas eu vou te destruir primeiro. É. Você vai ter aquela percepção de que se você passou por tudo isso, você se tornou um cara melhor. Mas você tem como se tornar um cara melhor sem passar por tudo isso. Não, é engraçado, porque nem o próprio chefe sabe o que é perfeito. Perfeição ninguém sabe, mano. Exatamente. O que é perfeição, né? Aos olhos dele, da cozinha dele. Beleza, chefe, essa é a sua perfeição, mas tem outros que são acima. Então, assim, o cara vai te massacrar até você fazer o que ele faz, praticamente. Sendo você um cargo muito baixo, um auxiliar. E o cara te detona pra fazer igual, sabe? E você se esgota, você não dorme, você dorme pouco. Pô, eu trabalhava com meia candle, né? Pra pressão arterial, porque ele tava... Ficar em pé muito tempo, é isso? Muito tempo, 12 horas. E eu não só cozinhava, né? A brigada aqui do chefe normalmente faz praticamente tudo, como eu falei. E na inauguração do restaurante, porque a gente saiu de um lugar para ir para o outro, a gente teve que carregar a geladeira, teve que pintar a parede. Sendo cozinheiro, mano. É sério. Que doido. Faz praticamente tudo. É como se ele quisesse que você dê a sua vida pelo restaurante dele.